Boa noite. Mais uma semana vai chegando ao fim com expectativas frustradas para muita gente. Afinal, o governo eleito ainda não conseguiu apresentar o texto final da PEC da transição, a PEC do estouro, a PEC do precipício. São muitos os nomes. Também não temos nomes que poderiam facilitar esse processo, como de novos ministros. Vamos falar sobre tudo isso ao longo do nosso CNN Prime Time. A transição já estuda os próximos passos mesmo assim. Quem está de repouso ainda é Lula, que recebeu aliados para reuniões hoje. E um dos temas dessa discussão foi exatamente a articulação da PEC. Quem tem os detalhes para a gente dessa reunião, ao vivo aqui de São Paulo, é a repórter Adriana De Luca. Adriana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e também com o senador Jacques Wagner, aqui na casa de Lula, em São Paulo. Gleisi, após essa reunião, conversou com a imprensa e disse exatamente isso, que o principal assunto dessa reunião foi a PEC da transição. Afirmou que Lula vai a Brasília nesta segunda-feira e que ele vai se encontrar novamente com os chefes do Legislativo, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Essa viagem estava prevista já para acontecer no começo desta semana, na terça-feira, mas precisou ser adiada por orientação médica. Lula permanece em casa, se recuperando da cirurgia que fez, mas agora, na segunda-feira, viaja para Brasília. Havia toda uma expectativa para a possível divulgação de alguns nomes do grupo de defesa do governo de transição, porque esse é o último grupo que falta para anunciar esses nomes, ou até mesmo a divulgação de algum nome relacionado à pasta de economia da Fazenda ou planejamento, mas nada disso aconteceu. Gleisi afirmou que esses anúncios só devem acontecer na semana que vem, porque o foco deste momento é a PEC da transição e a articulação política que deverá acontecer para que essa PEC seja aprovada. Vamos ouvir um trechinho do que a Gleisi falou hoje. Eu acho que é mais o ajuste de conversas. Como eu disse ontem, eu penso que nós temos que conversar mais com as bancadas, conversar com os partidos que compõem a nossa base. Talvez a forma como foi iniciado o processo, né, possa ter desagradado. Eu acho que a gente tem espaço para conversar e eu penso que nós teremos um bom resultado nesse processo. Nós queremos insistir, digo, presidente, que é insistir no caminho da política. Achamos importante isso. O Congresso Nacional é onde nós temos que resolver os problemas do povo. Então nós vamos insistir. A gente vai discutir muito essa discussão, como o Gleisi coloca, com o Congresso Nacional sobre as negociações da PEC da transição, a PEC do estouro. Mas é preciso falar também sobre o dia do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que afirmou que a reforma tributária é prioridade total para o governo eleito. Fernando Haddad fez um discurso durante o almoço de fim de ano da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A gente sabe, ele é um dos cotados para ocupar o Ministério da Fazenda. O ex-ministro representou Lula nesse encontro. O presidente eleito continua de repouso por causa daquela cirurgia na laringe. Além de reforma tributária, Haddad também disse que depois dessa proposta, o governo eleito vai querer também reformular impostos sobre patrimônio. A nossa analista Raquel Landim conversou com Fernando Haddad logo depois do discurso dele aos banqueiros. Primeiro questionado sobre como seria essa reforma tributária, Haddad afirmou que o texto atual, que tramita no Congresso, já tem consenso em muitos pontos. Vamos ver esse trecho da entrevista. As maiores frustrações do presidente Lula foi, apesar de ter encaminhado uma proposta de reforma tributária em 2007, com o apoio dos 27 governadores da época, não conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional para aprová-la. Ele quer crer, e há muitas razões para isso, de que a atual reforma que está tramitando no Congresso Nacional tenha mais respaldo e mais amadurecimento para que seja aprovado o ano que vem. Eu acredito até que se o governo atual tivesse feito algum gesto, ele teria aprovado. Infelizmente, ela não se adequou ao atual momento, mas eu quero crer que o presidente Lula e sua equipe reconhecem no texto atual muitos méritos e um certo consenso na sociedade. Obviamente que está em negociação lá os termos, mas a orientação dela no que diz respeito aos chamados impostos indiretos, ou seja, não é o imposto de renda nem imposto sobre patrimônio, aos impostos indiretos, que é aquele que você paga quando você compra um bem ou serviço, está bem encaminhada por essa proposta. E isso vai ser uma grande mudança estrutural no nosso país.
A Raquel também questionou Haddad sobre as negociações da PEC do estouro. O ex-ministro falou que o governo eleito busca conciliar responsabilidade social e fiscal. Ele foi informado do que está sendo negociado, porque não é uma única PEC que está em tramitação, já são 3, porque 2 senadores apresentaram as suas propostas. Então vamos analisar as demandas da sociedade, analisar também o impacto disso do ponto de vista de juros futuros, de trajetória de dívida e de atendimento da população para chegar a um denominador comum. O senhor está fazendo um discurso de consenso, ministro. Responsabilidade social, mas também responsabilidade fiscal? O presidente Lula, o recado que ele pediu para transmitir aqui é que ele jamais viu incompatibilidade entre uma coisa e outra. Os 8 anos de governo Lula, governo socialmente e fiscalmente responsáveis. Os melhores indicadores em 40 anos, tanto sociais quanto fiscais, nós obtivemos naquele período. Então nós vamos perseguir esse objetivo. A gente tem um time bastante completo hoje aqui para falar sobre, começando, claro, sobre as negociações da PEC do estouro e a repercussão de Fernando Haddad lá no encontro da Febraban. Cláudio Dantas, do Antagonista, vai nos dar o prazer da presença, infelizmente à distância, lá do nosso estúdio em Brasília. Bem pertinho dele, também no nosso estúdio, a nossa querida Thais Arbex, todo dia com a gente. Ela também tem informação importante de bastidor, de banqueiro, sobre tudo que foi dito e o que não foi dito lá no encontro da Febraban. Mas eu começo, claro, com Raquel Landim, nossa analista de economia, também todo dia com a gente, que conseguiu essa entrevista com o Fernando Haddad logo depois do discurso dele. E aí a gente vê a reação do mercado, acabou de entrar o Fernando Nakagawa no CNN 360, daqui a pouco a gente vai ver no CNN Mercado como a bolsa caiu, como o dólar subiu, frente ao que disse Haddad, ou como o Nakagawa bem colocou, e você disse na redação isso também, ou ao que ele não disse, a maneira incompleta ou simplória demais que ele teria tratado os temas ali para uma plateia tão atenta que estava. Boa noite, Raquel. Então, Márcio, a reação não foi ao que ele falou, foi ao que ele não falou. Boa noite a você, boa noite a todos. Vou tentar também trazer um pouquinho de bastidor aqui. O Haddad, ele começou o discurso na Febraban quase como um discurso de futuro ministro da Fazenda. Ele disse que a vida dele tinha mudado de terça-feira para cá, que ele falava em nome de Lula, começa a dar as bases estruturais de um novo governo, fala da reforma tributária, fala que vai aproveitar a PEC 45, que é a PEC que unifica o ICMS, então já pegar um texto pronto, deixando para depois a polêmica, por exemplo, do imposto sobre grandes fortunas, fala em reduzir desonerações tributárias, em simplificar gastos. Parecia que era um discurso que caminhava para um namoro ali com o mercado financeiro. Só que à medida que ele continua falando, e ele fala da relação com o Congresso, do Pacto Federativo, não vem nada de concreto sobre a PEC que está sendo negociada no Congresso Nacional, sobre os 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. E fica essa grande interrogação. Depois, quando ele termina o almoço, que ele sai, que a gente consegue ali falar com ele, ele diz, olha, não falei nada sobre isso porque eu não estou na equipe de negociação. Estou indo para uma reunião na casa do presidente Lula, não posso desautorizar os meus colegas que estão na linha de frente negociando sobre isso. E o que eu apurei? Haddad passou a manhã de hoje discutindo com Lula quais iam os seus pontos que ele ia tratar neste almoço. Ele estava falando por Lula, ele deixou isso muito claro. Então, Lula não deu autorização para ele falar sobre a PEC. E aí isso gera uma grande estranheza, porque se Lula manda Haddad como seu emissário ao almoço dos grandes bancos brasileiros, e estavam lá os presidentes de todos os grandes bancos, mas não o autoriza a falar sobre o assunto do momento, o que realmente está interessando a todo o mercado financeiro, fica vazio de substância e começa a questionar, será que é ele mesmo o escolhido? Então, por isso a Bolsa se retrai, por isso o dólar sobe. Mas então quer dizer, se fosse Gleisi Hoffmann, se fosse Aloysio Mercadante falando as mesmas palavras de Haddad, a repercussão não teria sido tão ruim? Quem está ali naquele jantar
nessa imagem aqui, estava esperando ouvir algo na expectativa de ser ele o futuro ministro da Fazenda, o futuro condutor da economia. A expectativa... Isso pesou mais, isso pesa mais, claro. Quando o Lula indica Haddad para falar por ele, e como estamos num momento muito delicado, que está todo mundo esperando o ministro, sim. A plateia e o mercado estão esperando ouvir algo do futuro ministro da Fazenda. Mesmo sem saber se ele será. Mercadante e Gleisi são nomes que não estão nem em cogitação. Uma outra pessoa que estava lá era o deputado Alexandre Padilha. Ele, sim, um outro nome que está cotado para este posto. Ele faz depois um tweet sobre isso, elogiando a responsabilidade fiscal que a Haddad já teve em suas gestões. E ele tem mais a simpatia do mercado financeiro do que o próprio Haddad, porque ele é visto como um articulador político mais hábil. Agora, se fosse Gleisi ou Mercadante que estivessem sendo cogitados para esse posto, a reação ia ser muito pior, Márcio. Ia ser muito pior. Já que a Raquel falou sobre a presença de Alexandre Padilha ali nesse almoço, vamos ver então a mensagem que ele lançou nas redes sociais. O deputado federal reeleito pelo PT publicou o seguinte texto. Muito importante, foi uma conversa muito importante de Haddad com o setor financeiro. Você está vendo aí. O Lula adoraria acompanhar o encontro por valorizar esse espaço de diálogo, mas neste momento precisa preservar sua voz. O deputado ressalta que Lula estava bem representado por Haddad e reforçou que Fernando Haddad é um exemplo de responsabilidade fiscal e defesa da saúde e das contas públicas nas gestões como ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais aqui com a Raquel Landim sobre os bastidores, sobre o que ela viu estando ali em loco, claro, nesse almoço da Febraban. Olha, Felipe Moura Brasil apareceu aqui na nossa tela também. Vamos conversar muito hoje sobre todos os assuntos aqui, Felipe. Mas é claro que eu preciso colocar antes, e pulando também aqui o Cláudio, a nossa Thaís Arbex, que também apurou informações interessantes junto à plateia que estava ali e pegou uma reação muito parecida com que a Raquel nos trouxe, né, Thaís? Boa noite. Sim, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Márcio, eu conversei com alguns banqueiros que estiveram lá, não em loco, como Raquel e o nosso querido Naca, mas o que eles me disseram? Disseram que entenderam o discurso de Haddad como muito generalista, sem muita consistência. Eles queriam ouvir mais. Alguns deles saíram com a impressão de que, além de não ter um time já formado, não há um plano também para a área fiscal. Foi essa a sensação. Por quê? Porque, embora Haddad tenha começado bem, falando da prioridade da reforma tributária, não respondeu a principal dúvida, não respondeu qual será o caminho da proposta de emenda à Constituição que pretende tirar o Bolsa Família do teto de gastos. O que me falaram? Ficou bastante claro já no decorrer desses dias que aquele anteprojeto inicial, que pode chegar a um fura-teto de 200 bilhões de reais, não é mais a saída. Isso já está bastante claro para todo mundo. Mas não está clara qual é a alternativa. Haddad até fez ali no início uma fala dizendo que falaria de forma sucinta para não gerar frustração. Meio que dando o recado, eu não posso ir além disso aqui. Mas havia uma expectativa de que ele pudesse apresentar alguns caminhos, especialmente no que diz respeito à proposta de emenda à Constituição. Um desses banqueiros me falou, Márcio, que o problema na avaliação dele, e ele ressalta que talvez a visão dele não seja majoritária no setor, mas que na visão dele, Haddad é um bom nome, é uma pessoa ponderada, mas que não está empoderado o suficiente para dar as respostas que aquela plateia queria ouvir. E essa é uma sensação bastante generalizada, que Haddad chega ali com uma certa limitação, que não pode falar tudo, que não tem como falar tudo. Em alguns aspectos, talvez, Márcio, até porque o governo eleito não tem a resposta mesmo. A gente acabou de acompanhar no 360 a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, falando dessa reunião para discutir a PEC. Então, saiu-se com a sensação de que eles queriam mais. Tem um bastidorzinho bastante interessante. No começo, o Haddad foi recebido numa sala, estavam os
principais banqueiros ali do evento. E no final, quando ele já tinha ido embora, esses mesmos banqueiros disseram para uma pessoa que acompanhava o Haddad que eles ficaram com a sensação de que estava faltando algo, que precisava ter ido além. Esse além, é claro, seria não só a resposta para a condução da PEC, mas também o nome de quem vai ser o ministro da Fazenda. Cláudio Dantas, o antagonista, boa noite. Que bom que você está com a gente aqui no nosso Prime Time, ainda nesse formato de arena. E é importante ter você aqui para contar um pouco do seu feeling, da sua sensação, de tudo que você apura, tanto aí em Brasília quanto aqui em São Paulo, no mercado financeiro, a essa reação. Se havia a intenção de apresentar o nome de Haddad, medir a temperatura entre os banqueiros, acho que não deu muito certo, né, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, o que eu vejo desse gesto, né, do Haddad ir à Febraban, eu acho que ele foi como uma espécie de porta-voz do Lula, justamente que está faltando voz ao Lula. A gente está acompanhando todo o problema de saúde que o ex-presidente, agora presidente eleito, está enfrentando. E então está muito claro que ele está utilizando outros auxiliares para expressar o seu pensamento. E o pensamento estratégico, que me parece que está muito claro, é essa sondagem que você mencionou. E aí você tem uma sondagem tanto do lado do Lula e da sua equipe, de entender os limites até onde eles podem ir, sem que isso provoque um abalo no mercado, como aconteceu dias atrás, e também do próprio mercado, né, dos agentes financeiros, dos banqueiros, e entender também sondando até para onde vai, né? O que exatamente o PT e o governo eleito eles estão trabalhando. Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, da negociação da PEC, quem está à frente dessa negociação, por exemplo, faltou ali o Wellington Dias, né, que é hoje o nome mais importante nessa negociação. Então você começa a ter um mapeamento de uma forma mais, vamos dizer assim, da prática de quem tem algum tipo de prerrogativa na negociação, né? Então, uma coisa é quem pode ser um porta-voz, quem pode fazer um gesto, e na verdade eles precisam, o Lula precisou fazer esse gesto de reacomodação, de recuo até, né? Depois que testou a PEC, testou um pouco o mercado, a reação foi negativa, então agora há um freio de arrumação, há um recuo e há essa atuação do Haddad aí como um diplomata, uma atuação diplomática para tentar, vamos dizer assim, refazer esses laços e restabelecer um diálogo um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, pacificar essa relação com o mercado que não pode ser atacada, o mercado, a gente está falando dos agentes financeiros, mas estamos falando também de todas as forças produtivas do país que se veem representadas, né, ali nessa relação. Então, não é... Eu acho que eu vejo com um pouco mais de ceticismo essa movimentação toda. Eu acho que a decisão, se ela já existe em relação a quem será o ministro efetivamente da Fazenda do Lula, essa decisão está guardada na cabeça dele. Eu, inclusive, apurei, logo depois de toda essa reação, eu falei com alguns interlocutores que me confirmaram que o nome do Josué Gomes, né, filho do ex-vice-presidente falecido, José Alencar, voltou a ser cotado. Era um nome que chegou, que meses atrás vinha sendo ventilado, e voltou a ser cotado como um nome importante, talvez para essa vaga, né, para essa posição, melhor dizendo, de ministro da Fazenda, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação do ponto de vista da prática política, né? Quando o Lula diz que precisa de um político nessa posição de ministro da Fazenda, não quer necessariamente dizer que seja um político, né, no exercício do mandato ou não, um parlamentar ou um político de carreira, mas alguém que tenha capacidade política de negociar, capacidade de interlocução, tanto com o mercado, com a economia, né, como também com o Congresso. E aí o nome do Josué acaba sendo ventilado como alguém que poderia fazer realmente essa interlocução. Então, é isso que eu vejo dessa maneira. Acho que o Haddad fez
literalmente aí um papel de porta-voz e é isso, a gente continua aqui nos bastidores para ver como é que vai se desenrolar. Não, e só de trazer mais um nome nessa lista de potenciais ministros que vão conduzir a economia ano que vem, Josué Gomes, filho de Zé Alencar, vice de Lula no primeiro mandato, e também Josué Gomes, presidente aqui da Fiesp, nossa vizinha aqui da CNN Brasil. Agora, a expectativa talvez também dos banqueiros estivesse grande em relação à notícia de ontem, né, Felipe? Quando Pércio Arida apareceu com força também, foi lançado o nome dele para dividir a economia, quem sabe com Fernando Haddad, o mercado se acalmou, a bolsa subiu, o dólar caiu. O efeito acabou hoje, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O que me parece é que o governo eleito quer garantir a governabilidade política antes de estabelecer a diretriz econômica. E aí há agentes financeiros, agentes econômicos e políticos que não estão dispostos a ceder tamanha governabilidade política sem haver antes essa diretriz econômica. O Lula mandou o Fernando Haddad para cozinhar a banho-maria o mercado. Ele não tem todas as informações que o mercado quer, não detalhou nada a respeito da PEC, os 200 bilhões de reais que o governo eleito quer fora do teto de gastos, isso assustou o mercado. Ele fez algumas declarações genéricas na linha do que Geraldo Alckmin vem fazendo, de que vai haver, sim, responsabilidade fiscal. Foi um pouquinho mais específico a respeito da reforma tributária, mas em relação à revisão de gastos foi bastante genérico, então não tem muito o que falar nesse momento. Eu acho estranho que agentes econômicos fiquem satisfeitos e olhem com bons olhos o Pércio Arida numa posição coadjuvante no planejamento. Embora, assim, pelo que foi divulgado ontem, encarregado de projetar medidas de médio e longo prazo, as reformas, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia é o posto mais importante, e o Fernando Haddad representa o velho ideário petista, com todo o seu desenvolvimentismo, com essa política econômica baseada nessa ideia de participação ativa do Estado como motor da economia. Isso assusta um pouco. Agora, a gente vem de uma corrida eleitoral com duas campanhas em duelo e ambas personalistas e populistas, sem apresentar maiores detalhes de um projeto de país. E o que a gente vê nesse período de transição é justamente esse atraso no detalhamento. Então, você tem aí uma necessidade de articulação política, principalmente entre o Lula e o Arthur Lira, que é atualmente quem tem o controle de maiores setores do Congresso Nacional, porque centralizou o orçamento secreto nos últimos anos, já está trazendo ali a União Brasil para o lado dele, PL e União Brasil já estão disputando ali CCJ, CMO, as comissões importantes na Câmara dos Deputados. Então, vai ser necessário que os dois sentem para conversar, porque me parece que o PT manteve aí esse medo do Arthur Lira, de que ele venha se tornar o novo Eduardo Cunha, não quis apresentar alguém para concorrer com ele. Então, parece que o Lula quer esperar um pouco maior definição a respeito do quanto o Congresso Nacional está disposto a ceder e do quanto que quer em troca para nomear o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Enquanto isso, o Haddad faz a função dele, que é o faz-tudo do Lula. Não teve sucesso nas suas eleições, mas descolou aí um lugar de destaque, pelo menos nessa transição. Vamos ver se ele vai ter uma boquinha para ele também. Obrigado, Felipe. Quem também participou desse almoço foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E ele fez um alerta. Ele disse que colocar mais dinheiro na economia vai gerar volatilidade e inflação maior. Então, colocar mais dinheiro na economia, ao contrário do passado, onde a oferta se adaptava mais rapidamente, vai gerar uma volatilidade e inflação maior, né, e que garantir a credibilidade fiscal é essencial. Então, o que a gente entende que é mais importante agora são as políticas para fortalecer o lado de oferta. Raquel, você também estava lá, claro, quando o Campos Neto falou, e a ênfase, a CNN transmitiu a fala tanto de Campos Neto quanto de Fernando Haddad. E a ênfase foi muito grande na questão da inflação e na preocupação que ele ainda demonstra com a inflação, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro.
O Campos Neto, ele quis ser delicado e aí ele começou a usar vários exemplos internacionais para falar da situação do Brasil. Então ele falava, olha, está tendo um dilema entre política fiscal e política monetária no mundo inteiro, porque os governos estão vendo nessa saída da pandemia uma necessidade de apoiar as pessoas, mas não podem esquecer da inflação, não podem esquecer da política monetária. Ele citou o exemplo da Inglaterra e falou, a primeira vez na minha vida que eu vejo um país rico ser tratado como um país em desenvolvimento, por uma indisciplina, por uma irresponsabilidade fiscal. E chegou a dizer, os fundos de pensão ingleses teriam quebrado se não fosse a atuação do Banco Central. E Campos Neto tem 2 anos de mandato à frente do Banco Central, Márcio, e ele vai ser uma sombra para qualquer ministro da Fazenda que o Lula escolha. Porque hoje, com a fala dele e com a fala de Haddad, a comparação ficava muito evidente. E vários banqueiros com os quais eu conversei ali depois do evento, sem eu perguntar, era interessante isso, porque eu chegava para perguntar, e aí, o que você achou da fala do Haddad? E a resposta era, Campos Neto foi ótimo, já o Haddad não disse muita coisa. Então, assim, ele vai ser uma sombra, porque ele tem uma credibilidade muito grande, ele acertou muito na hora de subir os juros, começou antes, está acabando antes e fala um discurso muito alinhado com o mercado, porque ele pertence ao mercado, ele estava totalmente à vontade ali na mesa dos grandes banqueiros, estavam todos eles sentados ali, você tinha Otávio Lázaro, presidente do Bradesco, de frente para Fernando Haddad, aí você tinha o Milton, presidente do Itaú, de frente para Roberto Campos Neto, André Esteves do BTG logo ao lado, era um mesão com todos esses grandes banqueiros e os dois ali, um de frente para o outro, dava para ver que estava um clima amistoso, o Haddad se sai bem nessas conversas e sim, teve essa reunião privada que a Thaís falou antes, você subia uma escadinha logo que eles chegavam ao evento e ali fizeram uma reuniãozinha privada antes do evento, mas pelo que eu apurei, o Haddad não trouxe nada de muito diferente do que ele trouxe em público. Mas voltando ao presidente Campos Neto, eu acho que ele vai ser uma sombra para qualquer presidente, para qualquer ministro da Fazenda que o Lula indique, seja Fernando Haddad ou seja outro, o titular da pasta. O Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, está agora aqui no nosso estúdio também, se juntou um pouco mais tarde, mas não é menos importante por causa disso. Renato, boa noite. A gente sabe como as pessoas votaram de olho no bolso nessa eleição. Toda eleição é assim, a economia tem um papel preponderante. Como é que, nas pesquisas que você faz, que você acompanha, ou mesmo na sua visão, na sua análise, como é que você está acompanhando este momento? Como as pessoas estão acompanhando este momento de profunda indecisão? A gente sabendo que tem essa PEC da transição, PEC do estouro, fundamental para a gente garantir os R$600 lá para frente do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, mas com todos os riscos fiscais que ela impõe, ainda mais quando o novo governo pede um extrateto de R$200 bilhões. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Vamos olhar o que a Dona Maria pensa quando a gente fala sobre todas essas confusões econômicas e tudo mais. Lembrando que para a Dona Maria, o mercado é o supermercado. Né? O mercado é aquela que ela vai fazer as suas compras, que quer saber se o produto está mais caro, está mais barato. Então, quando a gente olha pela lógica da Dona Maria, o que ela fala é o seguinte, bom, eu preciso ter mais dinheiro no bolso. Quando você olha a fala do presidente do Banco Central, fala, olha, nós não podemos ter mais dinheiro na economia, a tradução disso para a Dona Maria é algo que deixa ela bastante preocupada. Eu preciso de mais dinheiro no bolso, não de menos dinheiro no bolso. Agora, vamos olhar para o campo de vista da política. Acho que tem um aspecto sobre o encontro de hoje que foi pouco comentado, Márcio. Tem diferença de ser o Haddad. O Haddad não é o PT. O Haddad é o Lula. E o Lula e o PT não são a mesma coisa. O Haddad está na cota do presidente da República. E sabe que, diferente do que seria um nome técnico, em que o presidente ficaria refém, não teria condições políticas de demitir um nome técnico da Fazenda, para o Haddad ele simplesmente pediria para sair. Quando o Cláudio Dantas disse que Lula está sem voz,
Haddad seria a voz perfeita para Lula. Perfeito. E ele tem uma... por mais que o mercado esteja reativo e talvez até tenha razões para estar, vamos entender que quem é o fiador de um processo de conciliação se chama Lula e Alckmin. E o Haddad é quem representa na política a junção de Lula e Alckmin. Foi Fernando Haddad que primeiro teve a ideia de juntar o presidente da República com o atual vice-presidente da República. Então, de alguma forma, o Haddad é a representação política ou a figura estética no encontro de hoje da FEBRABAN que melhor simboliza a junção do presidente com o vice-presidente da República. Mas só uma observação rápida que Claro. o Renato falou e eu me lembrei. Um banqueiro hoje falava comigo assim, falou, Padilha tem a vantagem, o deputado Alexandre Padilha é um dos cotados de ter um maior trânsito no Congresso e a gente acha que ele pode ouvir melhor e achar mais consenso. Mas o Haddad é da total confiança do Lula. É isso. Bom, aproveita que a palavra está com você, Raquel. Mostra para a gente a reação ao mercado. Em cima até do que o Renato falou, todos vocês comentaram aqui, a gente sabe, o mercado esperava mais, aqueles banqueiros ali de frente para Haddad esperavam ouvir mais, ainda mais na expectativa se ele virá ou não a ser um futuro ministro da Fazenda. Conta pra gente como fechou o mercado, já com números de fechamento, né? Sim, já são os números de fechamento e foi bastante negativo. Se era um teste para Fernando Haddad como ministro da Fazenda, foi complicado o resultado. O Ibovespa teve uma queda de 2,55%, fechou em 108 mil pontos e o dólar subiu 1,84%, fechando em R$ 5,40. Tudo aqui, gente, olha, nas próximas às máximas do dia. E eu gosto sempre de olhar para a curva de juros, que é o indicador que mostra o custo da nossa dívida e demonstra exatinho a confiança que o mercado está tendo na mensagem que o Haddad estava tentando passar. Vou pedir a nossa segunda tela para o pessoal no Switcher, porque a gente vai conseguir mostrar direitinho o efeito de ontem para hoje, o efeito do Haddad. Aqui a minha linha amarela é a curva de juros, os diferentes prazos. Olha, títulos de 1 ano até 14 anos é a curva de ontem. E essa, a linha verde, é a curva de hoje. Vamos olhar aqui, por exemplo, para 2 anos, que é um título bastante negociado. Nós tivemos um aumento no mercado hoje de 0,25% ou 25 pontos na taxa de juros. Não foi igual aquele dia, né, que teve um aumento estrondoso, Sim. mas isso aqui é uma movimentação significativa e mostra um aumento da desconfiança. Obrigado, Raquel.